Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Hoje a gente vai falar um pouquinho do desemprego, da crise econômica, né, que tem levado muitos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a interromperem as contribuições mensais à Previdência Social. Então, longos períodos sem contribuir à Previdência Social faz com que os trabalhadores percam o direito aos benefícios do INSS. Isso porque os segurados que não efetuam de forma contínua os recolhimentos mensais, eles podem perder a qualidade de segurado, que é o que garante direito aos benefícios e também o tempo de carência para dar entrada em alguns benefícios previdenciários, como auxílios por incapacidade e a pensão por morte. Então, para você manter a qualidade de segurado, é necessário efetuar recolhimentos mensais para a Previdência. Mais ainda que você não esteja fazendo esses recolhimentos, é possível manter a qualidade de segurado durante o chamado período de graça. Em regra geral, os segurados podem ficar sem contribuir para a Previdência Social por até 12 meses, sem perder a qualidade de segurado. Mas o prazo é de apenas 6 meses para trabalhadores que efetuam a contribuição na categoria facultativo, que é uma opção comum para os segurados sem carteira assinada e que não estejam trabalhando. O direito aos benefícios ainda é prorrogado por mais 12 meses no caso de já terem sido efetuadas mais de 120 contribuições mensais sem a perda de qualidade do segurado. E também é possível mais uma prorrogação de 12 meses no caso do segurado ter recebido seguro-desemprego, podendo chegar a 36 meses. Mas depois que esse período de graça acaba, é necessário voltar a recolher para ter direito aos benefícios previdenciários. Já o tempo de carência varia conforme o benefício de maneira geral. Então, são necessários 10 meses de contribuição para você ter acesso ao salário maternidade, 12 meses auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, 24 meses para o auxílio reclusão e 180 meses para a aposentadoria por idade. Então, no caso do segurado perder direito aos benefícios, é necessário retomar as contribuições e cumprir metade do tempo de carência exigido para contar novamente com a qualidade de segurado. Então, esse período de pandemia desestimula os trabalhadores a contribuírem para o INSS e colocam em risco o acesso aos benefícios previdenciários. Então, com a dificuldade de gerar renda, principalmente os profissionais autônomos e microempreendedores, eles acabam optando por cortar as contribuições como uma forma de reduzir gastos. Só que muitos desconhecem a problemática de ficar sem recolher, que não é só ter uma aposentadoria tardia, é não ter direito aos benefícios por incapacidade ou gerar pensão por morte. Então, os segurados, eles não devem confundir o tempo de carência com o chamado tempo de contribuição, um dos critérios utilizados para alcançar o direito à aposentadoria. Então, o tempo de contribuição é contado desde o início das contribuições até a data do requerimento ou desligamento de atividade abrangida pela Previdência Social, descontando os períodos em que houve suspensão do contrato de trabalho, interrupção do exercício e desligamento da atividade. Já o período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. Então, a paralisação das contribuições não impede que os valores pagos no passado sejam considerados para a concessão da aposentadoria, mas o período pode fazer falta na contagem. Então, esse detalhe deve ser levado em conta
por quem está contribuindo só de tempos em tempos para não perder a cobertura e para economizar nos gastos. Então, essa estratégia é aconselhável em casos extremos, a exemplo de dificuldade financeira. Então, ela mantém a qualidade de segurado para alguns benefícios, mas pela perspectiva da aposentadoria como um todo, é ruim, porque ela retarda demais a obtenção do requisito. Então, basta uma contribuição para retomar a condição de segurado, porém o trabalhador não terá acesso imediato a todos os benefícios do INSS. Então, para voltar a ter direito ao auxílio-doença, por exemplo, são necessárias pelo menos mais 6 contribuições mensais. Para voltar a recolher a contribuição, o trabalhador precisa emitir uma GPS pela Receita Federal. Então, no site Meu INSS é possível ser direcionado para o endereço. Lá você já simula o valor de juros, correção e multa para os dias atuais. Então, essa é uma forma de pagar a contribuição sem burocracia dos últimos 5 anos. Então, para você pagar contribuições atrasadas, você tem que ter comprovante de exercício de atividade remunerada. Do contrário, você pode perder dinheiro. Então, o profissional em regime CLT, que é aquele que tem a carteira assinada, ele recolhe automaticamente para a Previdência. Todos os outros precisam pagar diretamente o INSS, principalmente por meio da GPS, que é a Guia de Previdência Social. É o caso do contribuinte individual, microempreendedor, que é o MEI, segurado facultativo, que são os estudantes, desempregados, dona de casa, por exemplo. Agora, deixar de contribuir pode fazer com que percam a qualidade de segurado e o direito aos benefícios por incapacidade, que é o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente, salário maternidade e auxílio-reclusão. Então, da mesma forma, não é devida a pensão por morte aos dependentes de trabalhador que havia perdido a qualidade de segurado na data do óbito, exceto para aqueles que tinham direito à aposentadoria antes da morte. Então, o trabalhador que para de contribuir, ele não perde as contribuições já feitas. As aposentadorias por idade, tempo de contribuição especial, elas não são prejudicadas pela perda da qualidade de segurado. Basta que o trabalhador preencha os requisitos carência e tempo de contribuição para concessão. Agora, quando deixa de pagar o INSS, o trabalhador continua com a qualidade de segurado e o direito a benefícios por um tempo. Mantém a qualidade de segurado por 3 meses para quem ingressa no serviço militar. Mantém a qualidade de segurado por 6 meses o segurado facultativo. E manter a qualidade por 1 ano, o segurado obrigatório. Por 2 anos, o segurado obrigatório que tem mais de 120 contribuições. E, por fim, manter a qualidade de segurado por 3 anos, aquele que recebeu o seguro-desemprego com mais de 120 contribuições ininterruptas. A contagem é iniciada no mês seguinte da última contribuição. Então, ao parar de contribuir, você adiciona 1 mês cheio, mais 15 dias para saber quando acaba a sua qualidade de segurado. E para manter a qualidade de segurado, o trabalhador ele deve contribuir mensalmente ou não deixar passar todo o período de graça sem contribuir. Caso perca a qualidade de segurado, basta retomar os pagamentos ao INSS que podem ser realizados via GPS, que é a Guia da Previdência Social. Porém, não terá direito a todos os benefícios de imediato. Então, esses novos períodos de recolhimento serão considerados no cálculo total da aposentadoria. Então, é muito comum a pessoa pagar o INSS por um período, deixar de pagar por anos e, quando ela fica doente, ela pede o auxílio-doença, que vai ser negado por falta de qualidade de segurado, ou seja, deixou de ser segurado do INSS e de ter direito aos benefícios, porque ficou algum período sem pagar. Daí, o que a pessoa faz? Ela volta a pagar e pede auxílio-doença de novo, com os mesmos exames e laudos. E o INSS vai negar novamente, e aí porque a pessoa voltou a contribuir para o INSS doente. E somente vai ter direito ao benefício caso haja uma piora na doença. Somente nesse caso faz jus ao benefício. Agora, se você quer voltar a recolher o INSS, você pode gerar guias de recolhimento ou comprar aquele carnê laranja. Se você optar
por pagar através de guias, você deverá fazer da seguinte forma. Primeiro, acesse o Meu INSS, site ou aplicativo. Clique em emitir guia GPS. O site vai abrir uma nova aba para o site da Receita Federal. Selecione a categoria de contribuição. Informe o número de NIS, PIS, PASEP, que é tudo a mesma coisa. Aí você vai digitar o texto de segurança que aparece na tela e clique em confirmar. Aí é possível você pagar os últimos 5 anos em atraso. O site ele já simula o valor de juros, correção, multa para os dias atuais. Então, para quem quer contribuir, também a pessoa pode contribuir como MEI, que possibilita algumas vantagens tributárias a quem tem um negócio. A condição de MEI também autoriza o pagamento de alíquota mais barata, ou seja, de 5%. O ideal é pagar pela alíquota maior de 20% para o segurado ter acesso a todos os benefícios do INSS, ou seja, todos os tipos de aposentadoria. Então, para se inscrever e gerar guia no MEI, você deve acessar o MEI Brasil, portal do empreendedor, meibrasil.com, pelo site, faça o registro do CNPJ. A partir desse registro, é possível gerar todo mês guias e encargos tributários e previdenciários. Enquanto o salário mínimo for de R$ 1.100, o trabalhador que pagar as contribuições referentes ao ano de 2021 terá que recolher 5% do salário mínimo, ou seja, 55%. Os de 11%, 121%. Quem paga 20%, 220. No caso do MEI, que é o microempreendedor individual, o vencimento das contribuições do INSS é todo dia 20 do mês, posterior ao que se refere ao recolhimento. Quando a data cai no final de semana ou feriado, o pagamento deverá ser feito depois, dia 21. No dia 21, o banco também, se ele não abrir, o vencimento fica para o dia 22 e assim por diante. No dos facultativos e autônomos, o vencimento é todo dia 15 do mês seguinte ao da competência. Então, por exemplo, o prazo da competência de fevereiro vence em 15 de março. Ou quando cai no final de semana ou feriado, ganha um dia a mais para poder pagar dentro do vencimento. Então, vale muito a pena contribuir para que o trabalhador possa ter direito a benefícios previdenciários como auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade e aposentadoria. Para se filiar, é preciso ter 16 anos de idade, no mínimo. A contribuição de 5% sobre o salário mínimo é destinada a membros de família baixa renda. Então, para realizar a contribuição com essa alíquota, é preciso preencher 3 requisitos: não exercer atividade remunerada, não possuir renda própria, pertencer à família de baixa renda com inscrição no CAD único. Se não fizer a inscrição no CAD único, os pagamentos que você vier a fazer não serão considerados, por isso comece a contribuir. Se você não tiver inscrição no CAD único, nem começa a contribuir. Então, essa alíquota de 5% não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, nem direito de utilizar esse tempo para outros regimes de previdência social. O código é 1929, no caso de pagamento mensal, ou 1937, no caso de pagamento trimestral. Esse ano de 2021 paga R$ 55,00, que é 5% do salário mínimo. Quem contribui na alíquota de 11% não presta serviço nem tem relação de emprego com pessoa jurídica e não exerce atividade remunerada, então pode pagar esses 11% sobre o salário mínimo para manter a condição de segurado do INSS. Pelo plano simplificado, o contribuinte individual e o segurado facultativo, eles podem recolher por meio de alíquota reduzida de 11%. Essa opção não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, nem de utilizar o tempo para outros regimes de previdência. Então, para se aposentar por tempo de contribuição ou com uma aposentadoria acima do salário mínimo, é possível realizar a complementação da contribuição mensal. Então, eu preciso fazer um requerimento pelo meu INSS. Código 1163 é o contribuinte individual mensal e o 1180 é o contribuinte individual mensal trimestral. 1473 facultativo mensal e 1490 facultativo trimestral. Quem recolhe 11% do salário mínimo paga agora R$ 121,00. Bom, vamos falar agora de quem tem alíquota de 20%, que é o contribuinte individual ou facultativo que pretende conquistar a aposentadoria por tempo de contribuição ou uma aposentadoria por idade
o valor maior que o salário mínimo. Atualmente, a contribuição sobre o piso é de 220, códigos 1007, no caso de contribuinte individual mensal. 1.104 para o contribuinte individual trimestral, 1.406 para o facultativo mensal e 1.457 para o facultativo trimestral. O pagamento mensal ou trimestral, existem duas alternativas de recolhimento da contribuição. Mensal, ele deve ser feito no máximo até o dia 15 do mês seguinte ao referente da contribuição. Trimestral, o valor da contribuição nesse tipo de recolhimento é o salário mínimo, multiplica por 3. Então, multiplica pela alíquota correspondente à atual situação. E o pagamento deve ser feito entre o dia 1º e 15 do mês seguinte ao fim do trimestre. Então, por exemplo, o correspondente ao primeiro trimestre de janeiro a março, ele deve ser pago entre o dia 1º e 15 de abril. Esse questionamento é realizado por muitas pessoas. Quem nunca contribuiu com o INSS pode se aposentar? Bom, e a resposta é não. Não é possível você se aposentar sem nunca ter contribuído ao INSS. É preciso ter realizado um número mínimo de contribuições para ser considerado segurado e ter direito à aposentadoria do INSS. Então, sendo assim, se você nunca contribuiu, você não faz jus ao benefício. Então, esse questionamento é comum e muitos não aceitam, pois confundem a aposentadoria com benefício de prestação continuada, o BCP ou LOAS, que é conhecido por muitos. No entanto, esse benefício, ele não é aposentadoria e nem benefício previdenciário, são benefícios com regras próprias. Mas o que é o benefício de prestação continuada, o BCP ou LOAS? A Constituição Federal, no artigo 203, inciso 5º, prevê a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, garantindo um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Então, conforme dispuser uma lei, então uma das regras constitucionais está regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, Lei 8742 de 1993, que institui o benefício da prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Então, o governo federal é o responsável pelo pagamento do auxílio. Porém, todo o procedimento ele é realizado pelo INSS. Então, por isso, muitos acabam confundindo o LOAS com a aposentadoria. Que tem direito a esse benefício de prestação continuada, LOAS. Bom, mesmo quem nunca pagou o INSS tem direito, porque é um benefício assistencial. Então, terão direito ao benefício a pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Então, o idoso beneficiário é aquele que, com idade igual ou superior a 65 anos, homem ou mulher, que comprovar a miserabilidade do grupo familiar e a sua vulnerabilidade, não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou outro regime, salvo assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Então, o portador de deficiência beneficiário é aquele com impedimentos a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, independentemente da idade, e aquele que comprovar a miserabilidade do grupo familiar e a sua vulnerabilidade, e não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social, exceto assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Então, tanto o beneficiário idoso como o portador de deficiência precisam estar cadastrados e atualizados no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo, o CAD Único. Assim como é necessário a apresentação do CPF do beneficiário e de todos do grupo familiar, que residam no mesmo teto. O LOAS pode ser cancelado? Bom, o benefício ele será revisto a cada 2 anos para avaliar a continuidade das condições que lhes deram origem e deixará de ser pago se houver suspensão das condições que deram origem à concessão do benefício ou se o beneficiário falecer. Será cancelado também se for constatada alguma irregularidade na utilização ou concessão. E o BCP ou LOAS é intransferível, não gera pensão por morte.
Então, se você preenche os requisitos e nunca contribuiu com o INSS, terá direito ao benefício BCP-LOAS e não à aposentadoria, tá? Então, são coisas distintas. Só que assim, o BCP e o LOAS, se um dia a pessoa casar com uma pessoa que tem uma condição melhor, uma aposentadoria, vamos supor, a pessoa casa com uma pessoa que tem uma aposentadoria de 3 salários, ela deixa de receber o LOAS. Se ela não pode ter um carro, ela não pode ter um imóvel, então assim, ela fica limitada naquele benefício, tá? Agora, se você nunca pagou o INSS, às vezes a pessoa me liga, eu quero entrar com auxílio-doença. Ah, tá, você pagou o INSS, você tá pagando? Não, nunca paguei. Gente, não vai ter direito. O INSS, ele é que nem um seguro de vida, vamos supor, um seguro de carro. Você só vai ter direito se você pagar. A mesma coisa, a pessoa bate o carro e quer cobrar de uma seguradora. Mas espera aí, você tem seguro? Não. Então você não tem direito. É a mesma coisa, é um seguro que você faz que vai valer pela sua vida toda. Então você fez o seguro, aí aconteceu algum acidente, você tem direito à cobertura daquela seguradora. Não fez, nunca pagou o INSS, não tem direito. Ah, se você tem uma condição de miserabilidade, realmente a pessoa precisa ter uma condição de miserabilidade. Essa pessoa, a família não pode ter condições de manter essa pessoa, aí tem direito ao LOAS. Então, a gente vê muitos casos. Ah, mas e aqueles casos de pessoas que tem... Conheço gente milionária que recebe LOAS. Sim, existe. Existem casos. Só que assim, a gente orienta a pessoa. Vai dar problema. E a hora que der problema, além de você tem que pagar com multa, juros, correção monetária e ainda você pode responder uma ação criminal. Só que a ação criminal não é uma ação criminal comum, é uma ação criminal federal, que é um pouquinho mais embaixo o negócio. Então, a gente avisa, a gente fala, olha, toma cuidado, tá errado, você não tem direito, cancela, larga desse osso que isso vai te dar problema. Às vezes a pessoa acha que a gente tá brincando, que não. Assim como aquela pessoa que quer obter alguma vantagem para se aposentar, eu sempre falo, não faça isso. Isso vai dar uma dor de cabeça, porque às vezes, eu conheço alguém lá dentro que vai me aposentar e eu só vou pagar os primeiros 3 benefícios ou eu vou dar uma quantia em dinheiro. Sai dessa furada, porque isso é um barco furado que mais cedo ou mais tarde vão pegar e você vai se prejudicar. Então, fuja desse tipo de negócio. Se você está recebendo LOAS e você tem uma qualidade de vida, você tem algum dinheiro, pega, vai lá e fala que não quer mais. Cancela o benefício, porque isso dá uma dor de cabeça lá na frente que vocês não imaginam. Tudo que a pessoa recebeu, ela vai pagar em dobro pela falta que ela cometeu. Então, gente, todo cuidado é pouco. Essas são as minhas dicas de hoje. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.